do Templo Avinash, Mestre Avinash, Mestre Caveira, não sei qual deles que escreveu aqui, mas vamos lá. Existe trabalho para aborto com Daimons. Exu e Pombogira, dependendo da hierarquia que ocupem, também podem fazer. Dizer que não existe, no mínimo, falta de conhecimento de egrégoras. O que você acha? Olha, eu volto a dizer sobre essa questão de agora do neopaganismo. Essa fala, egrégoras, ocultismo, isso e aquilo. Eu não vou falar uma coisa que eu sou filho de uma bruxa e falar sobre isso. Ah, mas que grau que esse Exu, essa Pombogira tá? O grau de ser um espírito evoluído, de incorporar no ser humano. Se eu recebo um espírito mundano, uma coisa ruim e coisa e tal, e usa o nome de Exu e Pombogira no terreiro, ele não estaria chegando ali. Querida ou querido, enfim, são 22 anos de Quimbanda. Se o seu pensamento é que Exu e Pombogira são demônios, seres cruéis e coisa e tal, você está muito equivocada. Mas eu creio que entre nesse ponto, ô Malagueto, a questão da amoralidade da entidade. Não. Assim, o bruxo, o mago, o mestre, quem for, ele tem a sua moral e a sua ética de trabalho, mas a gente está falando sobre uma entidade. Se uma entidade tem a permissão de incorporar em um médium, é porque ela é um espírito evoluído. Então essa entidade não vai fazer esse tipo de coisa, um aborto. E volto a dizer, não, você está equivocado ou equivocada. Uma criança, ela tem uma proteção espiritual, porque ela é um ser que está dentro de uma barriga com um propósito específico, protegido por divindades. Você conhece Ebel-Orum? Ah, mas aí é fundamento afro. Enfim. Não, mas você não conhece. Se for a Avinash, em época do Caveira, eu não lembro em relação a parte de Candomblé. Mas a parte de Candomblé, essa parte mais... O que é Avinash? Puxada. Tô falando. É a Mestre Avinash, do Templo Avinash, que a gente falou agora há pouco aqui. Que é um templo de Goécia. Goécia. Entende? Então, assim, me desculpa. Aí é a mesma coisa que falar que Próculo é o nome cabalístico de Exu Tata Caveira. Não, Exu e Pombogira são espíritos. Espíritos que viveram, desencarnaram e etc. Eles somente incorporam de novo porque eles têm capacidade de incorporar de novo. Eles já erraram tudo que tinham pra errar. Não é Pokémon que digievolui. Me desculpa, querida, tá completamente equivocada. Dependendo do grau. Que grau? O espírito é um só, amor. O espírito é um só. Digievolui? Ou regride? E aí se regride vira o quê? Obsessor? Não, desculpa, eu discordo do teu pensamento. Mas e a parte da amoralidade dessas entidades? Porque assim, o que eu já ouvi falar muito aqui, assim, não foi uma pessoa, foram vários que maneiras falando sobre a amoralidade que Exu tem quando vai fazer os seus trabalhos. Que Exu Exu não tem uma régua moral ali pra aquilo. Me desculpa, quem faz é o ser humano. O ser humano faz sim. Porque se eles fossem amorais, ou se eles fossem baixos, ou se eles fossem isso ou aquilo, eles não tinham a permissão pra poder chegar em um corpo de um médium e praticar o desenvolvimento daquele médium, os ensinamentos daquele médium. Quem prega que Exu é imoral, quem prega que Exu é ruim, quem prega que Exu é isso e aquilo, é católico, porque só pode ser católico. Eles querem pintar Exu como uma divindade trevosa, isso e aquilo, sincretizando com o diabo, e ao mesmo tempo eles querem tirar o Exu do diabo. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta pra gente conseguir entender isso aí. Vamos lá. Se eu for fazer um trabalho e contratar o Bruxo Malagueta pra fazer um trabalho de destruição, você faz esse trabalho? Faço. Tá. Quem é que executa esse trabalho no plano astral? Depende da entidade que eu vou utilizar. Tá? Mas, por exemplo, se você vai fazer um trabalho pra uma pessoa que merece, porque quem bate tem que saber levar. Então, a pessoa merece, roubou meu marido. Vamos fazer o feitiço, vamos destruir essa rival. Entendeu? Uma questão... entendi a tua questão, a tua pergunta do que seria aceito ou não, né? Pois é, mas tem uma diferença gigantesca. Não acima do que aceito, mas em cima do trabalho que vai ser feito. Tem uma diferença gigantesca entre uma entidade conseguir fazer um aborto e fazer uma pessoa perder um filho, entre uma pessoa separar um casal, né? Não dá pra comparar, por exemplo. Mas isso existe. Existe entidade que vai trabalhar pra fazer tanto mas aí que aborto como a separação do casal. Mas aí que tá. O que vamos lá. O que é abominável nessa situação? Aí depende da visão de quem tá olhando. Vamos lá. Pra mim, eu tenho isso que é o seguinte. Vou te explicar o porquê. Vai perder um filho, matar uma criança ou separar um casal? Cadê a tragédia aí? Não, é óbvio que você vai falar. Se você for falar de tragédia, a gente vai... Tragédia, a gente tem como até costume falar em relação à morte, né? Mas eu tô falando em relação
o Exu ou a Pombagira, seja quem for, fazer o trabalho mesmo nesse plano astral para aquilo acontecer. Né? Tá. Assim, a moralidade do médium, do bruxo, como eu disse, é dele. Então assim, vamos supor, tem gente que não faz amarração amorosa nem que o caralho. Não tem? Você já deve ter visto vários. Não faz amarração amorosa nem ferrando. Então assim, dentro da moral daquele sacerdote, né, a amarração amorosa para ele não trabalha. Porém, outros sacerdotes fazem e usam, né, de entidades para fazer aquela amarração. E aquela amarração é funcional. Mas a pombogira, ela é o ser, a essência da mulher, do sexo e etc. E o Exu consorte, né, o cônjuge dela. Então já tá aí um casal, já existe um casal. Pombogira trabalha sobre amor, inclusive separando um casal, né? Amor. Agora, uma entidade, eu volto a bater na mesma tecla, porque vencer um rival, vencer uma pessoa que te roubou, que te prejudicou, que te fez o mal, não é ser mal, é praticar a justiça, e Exu é justo. Entendi.